Olá, eu sou o Edson Roberto, este é o canal Meu Sítio e hoje, especialmente o nosso vídeo de hoje, vai falar um pouquinho mais do nosso sítio cercado. Eu tenho sempre dito aqui para vocês que o nosso canal Meu Sítio ele tem a intenção de ser uma ferramenta de transformação. Hoje, basicamente, a gente vai falar um pouco do nosso comércio e nós trouxemos uma pessoa muito especial aqui para conversar com a gente a respeito disso. O Sítio Cercado, vocês sabem, é um bairro muito grande, né, que cresce a olhos vistos e tem um comércio muito ativo. A pessoa com quem nós vamos conversar, ela acompanha o movimento desses comércios através do atendimento que ele faz aos lojistas do nosso bairro. Então eu quero dar as boas-vindas ao João Carlos aqui, que é da Brasil Contabilidade, e a gente vai bater um papo com ele, saber um pouco de como que é a história dele, como que é o trabalho dele e como que ele tem visto, como que ele vê a ação dos nossos comerciantes aqui no Sítio Cercado. Seja muito bem-vindo, João Carlos. Me fala um pouco, meu amigo, de você. Conta um pouquinho aí da tua história. Eu cheguei aqui no bairro, foi em 94. O bairro estava se formando ainda. Então eu vi que tinha um potencial muito grande no bairro aqui, pelo aspecto que ele tinha, que são pessoas vindo, a maioria do interior do Paraná. Então, aí comecei ali a atender um cliente, outro, e a coisa foi evoluindo. O escritório, que era num quartinho, já foi tomando conta da casa, já tive que alugar uma casa, e com o tempo o sítio já ficou pequeno, mas nunca tirei as raízes daqui. Então é um bairro assim que eu prezo muito por ele, vejo que estão comerciantes também que começaram aqui, como tenho clientes que expandiram para fora do bairro, mas não largam as raízes deles, são aqui. O alicerce de toda a empresa é aqui. Aqui tem as pessoas que investem em todo o lugar. Eu tenho clientes que já estão ultrapassando as fronteiras de Curitiba, já estão na região metropolitana e tudo mais, né? Mas o administrativo deles é aqui no Sítio Cercado. Que legal isso que você está dizendo, João, porque obviamente que a gente vê aí o Sítio Cercado nesse crescimento grande, mas eu vou ser honesto com você, tá? Na minha opinião, eu quero saber também o que é que você pensa disso. Na minha opinião, eu acho que o nosso comércio precisa melhorar um pouco na questão estética, tá? Por que eu te falo isso? Porque a gente percebe, e é claro e nítido, tá, que tem muita gente que mora aqui no Sítio Cercado que tem um bom poder aquisitivo. E essas pessoas não utilizam o nosso comércio, tá? A maioria dessas pessoas, elas estão sempre indo para o centro. Isso, obviamente, tira um pouco, né, da possibilidade do nosso comércio ser muito maior. Então, assim, eu não sei, é uma opinião particular minha essa questão estética, porque, assim, o visual que um comércio precisa ter, ele tem também a obrigação de chamar a atenção das pessoas. Ou seja, quando você entra num determinado estabelecimento comercial, você tem que achar que aquele é um mundo que você precisa estar, né, para que você possa consumir. Uma outra coisa bastante importante também, e aí a gente obviamente pode abrir uma discussão a respeito disso, é a questão do atendimento, né? Como é que os vendedores, como é que os lojistas aqui do bairro trabalham com seus funcionários para poder atender os clientes? Isso é importantíssimo para que um comércio cresça e evolua, até mesmo para você, né, que é contador, né, e que precisa estar atendendo essas pessoas, esses empresários, para que você tenha, obviamente, também mais clientes, uma vez que você é daqui do bairro. Qual que é a opinião que você tem a respeito disso? Assim, se você tiver uma opinião a respeito disso, gostaria que você falasse para a gente. O que acontece? Todo mundo quer chegar num lugar que quer ser bem atendido. Então você chega num lugar, o que você quer? Você quer se sentir que você está sendo bem recepcionado. Então, os empresários eles têm que focar o quê? No atendimento, na limpeza, na fachada. Então, às vezes você chega assim, não dá detalhes, mas você chegou numa loja lá, vê uma vitrine, ela está mal arrumada, chega numa prateleira, o produto não está puxado para frente. Então, o que acontece? São detalhes que você vai num shopping, tem pessoas que são especializadas para cuidar, são vitrines, são tudo. E hoje, nós temos tudo ao nosso alcance. Então, hoje, você quer um treinamento, você não precisa ir buscar fora. Você tem no teu celular, você pega exemplo de vitrines, de atendimento, de tudo. Então, se você se espelhar no atendimento
que tem, então eu falo assim, você não precisa inventar nada, você só copia. Você só copia. Copia o que estão fazendo lá. Por que a pessoa saiu daqui e foi num shopping? Chega lá e olha a vitrine, olha o atendimento de uma lanchonete, o que faz, o que tem esses melhores dos restaurantes. A gente pode replicar para o nosso bairro. Quando você replica e a pessoa olha aqui, nossa, para que eu ir até lá se eu tenho aqui? Para que eu pegar meu carro, trânsito, se eu tenho aqui do lado, eu posso ir com uma comodidade? Então, o comerciante ele tem que ter essa visão de que eu não preciso inventar a roda. Eu só tenho que me espelhar no que é feito para que não servir para o meu cliente aqui no bairro. Porque o bairro aqui tem tudo. Então, uma vez você tratou bem um cliente, você consegue fidelizar ele. E você fidelizando, hoje, a maioria do comércio precisa disso. É entender que cada cliente é um cliente. Mas a visão que você tem que fazer o quê? A mesma visão que eu tenho, o meu cliente, o meu funcionário tem que ter. Tem que ser um jogo de equipe. Todo mundo tem que jogar ali. Não adianta o dono da loja ter um pensamento e não ter uma equipe que veja com ele o negócio. Então, quando todo mundo tem a mesma visão, todo mundo cuida de pequenos detalhes, aí você vai fazer o quê? Você vai conseguir que o teu negócio vá bem. Indo bem para a empresa no geral. Então, vai para a equipe, com funcionários, colaboradores, e isso aí vai se replicando. Quando você está fazendo na tua loja, automaticamente o concorrente do lado vai querer fazer melhor. Sim. E nisso aí vai se tornando o quê? A qualidade, tudo vai ficando muito bom. Então isso aí é um ganha-ganha, todo mundo ganha. Se você capricha, conversa com a tua equipe, procura levar a coisa, entregar o teu máximo, com certeza você vai ter aquele retorno que você nem espera que teria com tão pouco tempo às vezes. Exato. Isso aí que você está falando, João, é uma coisa muito importante, né? O que acontece? Eu não sei se você sabe, mas eu sou da área da segurança do trabalho, né? E acompanhando alguns processos, vendo algumas histórias, a gente verifica, assim, que às vezes os funcionários realmente não são bem tratados, né? Então já começa aí. Eu acredito assim, tá? Que o lojista ele tem que pensar, por que eu montei um negócio? Foi só para ganhar dinheiro? É bem possível que não seja só por isso, né? É claro que o final dessa conta é ganhar dinheiro, mas também você quer levar um serviço para um cliente, você quer, de repente, você é uma pessoa empreendedora e quer empregar pessoas, quer ter uma equipe trabalhando para você. E aí, então, entra aquela questão que a gente sempre fala, e a gente estava comentando sobre isso com os amigos, que é a questão de você manter uma equipe motivada, treinada e única. O que significa isso? É você não ficar trocando de funcionário o tempo todo. Porque uma vez que você troca de funcionário, todo aquele investimento que você fez em treinamento vai para o ralo. Quer dizer que se aquilo te custou dinheiro, você jogou fora. Isso por quê? De repente porque você se desentendeu com o funcionário, não é mais fácil conversar, não é mais fácil entender o lado de cada um. Existem, né, a gente tem que ser honesto aqui, existem diferenças nessa situação, né? Existem funcionários e funcionários, assim como existem patrões e patrões, seres humanos, né, que é um povo complicado pra caramba. E a relação de trabalho, ela não é realmente muito fácil, a gente sabe disso. Porém, tanto da parte dos empregados quanto dos empresários, tem que haver aquela busca por melhora, né, em todos os sentidos, né? Olha, a empresa é nossa, eu sou o dono, mas quem faz a empresa é você. Você que é funcionário da loja é que faz a empresa. Se você não atender bem, essa pessoa que não foi bem atendida, ela vai falar para 50. Ao contrário disso, a pessoa que é bem atendida fala só para um. Eu lá no escritório, lá o que eu faço? Lá eu tenho a minha equipe, né? Já tive vários colaboradores, mas hoje lá eu sou o único perdido lá, porque a maioria é feminino lá, então são as mulheres. Eu tenho uma equipe que colabora muito com o escritório. Então eu tenho funcionários lá que estão com 17, 15, 10 anos que já estão comigo. Já entenderam todo aquele intuito de como que a empresa tem que funcionar. Hoje chegam lá e já sabem, os clientes têm todo nem procuram eu para falar, porque já sabem que elas resolvem, elas têm ali, então eu coordeno a minha equipe. Então, o que acontece? Mas isso aí é questão de valorizar. Eu valorizo muito, eu entendo, eu sei que eu estou lidando lá que são mães de famílias, que têm seus filhos, que têm todo
por trás. Daí o que eu falo? Então, o nosso horário começa às 8 e o nosso horário termina às 6, porque eu sei que depois você tem um segundo turno. Mas eu procuro proporcionar para elas um ambiente de trabalho, uma equipe, treinamento, procura dar todo o suporte para quê? Para que elas também gostem do que estão fazendo, porque eu falo assim, eu já comentei muito com a equipe lá assim, você chega aqui e o dia passa, você fala assim, voou. Agora quando você chega para trabalhar e fala assim, nossa, parece que eu já passei um dia aqui, são só 8:30 da manhã e a coisa não rola, então aquele é cansativo, a pessoa não está trabalhando com gol. Você chega, aguarda uma consulta e o médico te atrasa 10 minutos. Você já está começando, né? Então eu falo assim, o serviço tem que ser um ambiente gostoso, um ambiente que você faça por prazer, porque a maior parte do dia nosso é dentro de uma empresa. Então o funcionário ele tem que se sentir parte da empresa. Então ele tem que ter aqui a colaboração, mas ele tem que receber também suporte para que ele possa fazer isso. Ele tem que entender. E eu acho que todo comerciante tem que levar isso. Então eu sempre coloco lá assim, olha, todo cliente que chega, eu tenho para vocês aqui, o escritório é de vocês. Aqui nós temos um suporte contábil, fiscal, tudo que você precisar. Venham, vamos, exijam de nós aqui para que a gente possa dar o máximo para vocês, porque a gente sabe que um cliente que vem, exige da contabilidade todo um suporte, a tendência dele é porque ele quer focar no negócio dele, ele quer vender, ele quer, e às vezes a parte administrativa também tem que ser tratada. Quando você não cuida bem uma coisa ou outra, então ali o empresário, ele sabe que ele é como cercando de tudo que é lado, ele tem que fazer tudo um pouquinho, e se ele não tem uma equipe que ajude ele a fazer esse trabalho, com certeza alguma coisa não dá certo, é onde leva as empresas a criar dificuldade, que daí o que faz? Desmotivacional, a pessoa não quer saber, então, sabe, é complicado a parte do empresário, ele tem que trabalhar bem, sabe? Isso, é verdade. Inclusive, eu até vou me dirigir a vocês que estão assistindo esse podcast para dizer que este vídeo tem um patrocínio exclusivo da Brasil Contabilidade, que é do nosso amigo aqui, João Carlos, e se você tem aí a sua empresa, é empresário, está ouvindo a gente e precisa de um serviço contábil de primeira qualidade, eu indico o João Carlos. E quando eu conheci o escritório, que inclusive vocês vão ver aqui na tela, é fantástico, o ambiente de trabalho é maravilhoso, as pessoas que trabalham lá, as mulheres que trabalham lá são maravilhosas, e você que é empresário, que precisa de uma contabilidade bem feita, até para que você possa focar na sua empresa, Brasil Contabilidade, do João Carlos, tá? Vai aparecer o telefone aí na tela, você entra em contato com ele, use a chave CBrasil28, fala que você assistiu esse vídeo, entre em contato com a Brasil Contabilidade que vai dar tudo certo. Ô João, agora falando de contabilidade, tá? Você já está há 28 anos no mercado, né? Me fala um pouquinho de hoje em dia, o que um empresário vai encontrar se ele contratar o teu serviço? A empresa precisa de uma contabilidade bem feita, a empresa precisa da parte fiscal bem organizada, a empresa precisa de alguém que gerencie os pagamentos dos funcionários, né, que promova toda a documentação, tanto de contratação, quanto, infelizmente, da demissão, e toda essa parte aí. Todo esse serviço o teu escritório de contabilidade faz. Qual que é o diferencial, João Carlos, que o teu escritório oferece para quem quer contratar o seu serviço? Agilidade. Hoje o que acontece? Você tem que pedir algo e não pode ficar esperando. Por quê? Cara, é tempo perdido. Então lá o que a gente preza é pela agilidade. Tanto que depois da pandemia eu implantei lá no escritório uma ferramenta que você possa comunicar com todos os setores e tudo você tem na palma da mão. Então você tem teu arquivo ali da tua empresa, com contratos sociais, com as guias, tua folha de pagamento, tudo no teu celular. É um aplicativo que você tem assim uma comodidade para quê? Vai num banco, quero o contrato. É só pegar ali na tua pastinha que está no teu celular, mas não é você que colocou. Eu coloquei para você lá dentro. Eu monto um arquivo. Então você precisa do contrato social, precisa do imposto de renda. Eu preciso da declaração de faturamento. Você só vai clicar no celular e ele automaticamente vai gerar com a última que eu tenho lá já para te entregar. Então você tem uma comodidade que você não fica preso a demora, aquilo lá para entregar. Então a gente tem
E não é tudo automatizado, porque a gente tem pessoas lá que estão lá para entregar e te atender. Então eu falo assim, é digital, mas humanizado. Você não vai estar falando em carro mais. Ô, João Carlos, me diga uma coisa. Obviamente, além dessa agilidade que você fala, vamos falar um pouquinho sobre a questão de empresas especificamente. Como contador, obviamente, você acompanha o dia a dia das empresas, você acompanha tudo da empresa. Eu quero, obviamente, fazer uma pergunta para você que vai servir como comparação. Hoje em dia, uma empresa que abre, quanto tempo ela está levando, tá, estatisticamente falando, para poder começar a ganhar dinheiro? Porque a gente tinha, até pouco tempo atrás, aquela ideia de que você abre uma empresa hoje, você vai começar a faturar daqui a 3, 4 anos. Esse número ainda é assim hoje? Ou com essa tecnologia toda que existe, isso mudou, está diferente? Como é que está isso? Olha, eu falo assim, você tem que se preparar. Hoje existe o empreendedor. O empreendedor é aquele um que está empreendendo, quer montar seu negócio. Abrir uma empresa antes era na faixa de 30 dias, mais ou menos, você esperava chegar até o CNPJ. Hoje você pede uma empresa para mim de manhã, eu posso te entregar, às vezes ela aberta à tarde, é muito rápido. Mas o que vai? Você tem que saber, tem que estar preparado com cursos para fazer formação de preço, estoque, compra, para aquilo que você está se propondo. Porque se você não se preparar para aquele negócio, não demora 4 anos, porque 4 anos é quando a empresa está sobrevivendo. Igual hoje tem as projeções que falam que de 10 empresas que abrem, 4 delas fecham nos 2 primeiros anos. Mais 4 fecham no 4º ano. Só 2 vão passar de 4 anos. Nossa. Então você sabendo isso, aí o que você faz? Fala assim, você tem que se preparar. Porque ser empreendedor não deu certo, eu começo. Não deu certo, eu começo. Mas uma hora todo mundo quer acertar. Então para acertar é o preparo. É se preparar para aquilo que você está se propondo a fazer. Que é o que a gente está falando. Vai fazer, faça bem feito. Vai pegar as pessoas, procure pessoas que vão te ajudar no teu negócio. Porque se você não tem um preparo, não tem uma qualificação e não tem pessoas qualificadas do teu lado, a chance de você fazer parte dessa estatística de 2 a 8 empresas que vão fechar daqui 4 anos, cada 10 que abrem, você vai estar nela. Então você tem que se preparar muito hoje, porque a concorrência é muito grande. Então a gente vê que hoje tudo existe uma agilidade muito rápida. Então se você não estiver preparado, você vai fazer parte dessa estatística. Ruim, mas vai fazer. Ô João, e fala uma coisa para mim. Você, lá no teu dia a dia, você tem visto isso? Você tem visto pessoas que chegam para abrir uma empresa e você percebe no olhar que essa pessoa não está preparada para o negócio que ela está abrindo? Você está percebendo isso? Isso está acontecendo ainda? Ou hoje você já consegue perceber que as pessoas já se preparam melhor para abrir uma empresa? Eu já vejo pessoas mais preparadas. Quando eu comecei lá, a taxa de fechamento era muito rápida. Então hoje, como a gente já se coloca à disposição do cliente para ajudar em tudo que ele for o processo, então hoje eu preciso de abrir um banco, a gente tem que indicar um banco, eu preciso de alguém que faça uma segurança do trabalho, a gente tem, então eu procuro dar o máximo ali e focar naquilo. Fala assim, o teu negócio é meu negócio. Porque eu só vou bem se você vai bem. Então, eu tenho muitos casos de sucesso lá que eu falo assim, olha, a pessoa começou hoje, olha como que está a empresa, sabe? Então, não dá para contar empresas assim que eu falo com ela, que eu usava para elas assim, eu gostava de contabilizar os sucessos. Porque lá no escritório eu tenho bastante pessoas, assim, clientes que alcançaram sucesso, que você olhava lá, chegou, sentava com você e quer montar um negócio, mas como que a gente vamos pensar, vamos estruturar? E hoje estão com 40, 50 funcionários, já estão numa região nobre da cidade. Então, isso aí eu fico contente de ver que sonhos que deram certo. Apesar disso, João, o número de empresas que fecham, assim, para a gente poder fazer uma pequena estatística aqui, dentro lá do escritório de contabilidade, como é que é? Você enfrenta muito isso? Você não tem? Como é que está acontecendo dentro lá do teu escritório? Olha, os clientes que eu tenho lá são bem menos, sabe? Não fecham tanto, sim. Essa estatística que eu falei aqui eu vejo numa média nacional, mas eu não sei se porque Curitiba é um pouco diferenciado em tudo que já se colocam, né? Então são pessoas mais engajadas, pessoas que se preparam mais, e isso não ocorre tanto. Entendi.
Legal, João. Isso que você está falando é bastante importante, né? Ou seja, dentro do teu escritório, o número de empresas que fecham é pequeno. Provavelmente e certamente deve ser também por causa do apoio que você presta para esse pessoal, né? Que é muito importante. O contador, ele é praticamente, juridicamente hoje ele é corresponsável, né? Por qualquer empresa, né? Qualquer empresa que se envolver numa confusão, o contador tá meio que enrolado junto com essa situação aí. Eu não sei se isso acontece muito, ou se é uma coisa muito institucional, talvez até nem seja. Que dica você dá hoje, né, para os nossos ouvintes aí, que estão assistindo o nosso podcast e que querem empreender? O que você, como contador, diz para essa pessoa ou daria de conselho para ela? Eu daria um conselho assim, ó, não tenha medo. Se você tem um sonho, vá atrás desse sonho. Só que para o sonho existem tropeços. Então, vai ter muitas coisas na frente, mas você foca no teu sonho. Quando eu comecei lá atrás, eu trabalhava registrado, vou mudar um pouquinho até o foco da conversa. Chegava lá, eu falava assim, olha, eu posso te atender, eu sou teu contador, só que é o seguinte, eu só posso te atender de noite e final de semana. Por quê? Porque de dia eu trabalhava. O que eu fiz? Era um diferencial. Porque eu podia me dedicar a atender os clientes num horário que ele não estava no comércio dele. Então era exclusivo. Só que eu falava para eles, um dia isso vai mudar. Você vai ter que me procurar porque eu não vou ter tempo. Então, eu tinha um sonho de abrir a empresa, de ter meu escritório, mas eu já via lá na frente. E hoje, passado 28 anos, se eu for visitar um cliente por dia, eu não consigo visitar todos durante o ano. Então, o cliente agenda, eu vou, converso. Por quê? Foi focado algo que eu via lá atrás e eu tinha como propósito. Isso eu falo para todo mundo. Você começa o teu negócio hoje com o pé no chão, mas olha lá na frente e mire onde você quer chegar. E chegue. Vá até lá, porque o caminho é difícil. Mas se você tiver vontade e garra, porque fácil não vai ser, mas você vai conseguir, você chega. Chegam fácil. Eu vejo lá, por exemplo, que tem clientes que eu vejo que a coisa foi mais fácil. Não sei se foi o caminho que eu escolhi também, né? Porque cada um escolhe o seu caminho. Sim. E cada um a estrada é diferente do outro, né? Mas eu falo assim que percepção, persista naquilo que vai dar certo. Acredita no seu sonho e você vai conseguir, com certeza. Legal. A gente falou do sítio cercado, a gente falou um pouquinho ali do teu dia a dia ali do escritório, e você também me falou que o número de empresas que hoje supostamente estão fechando é bem pequeno, né? Esse número já foi maior. Você falou também que as pessoas estão se aprimorando melhor para abrir as empresas. Eu tenho, na área de segurança do trabalho, eu tenho um canal, né, que é o Busca do Saber em Saúde e Segurança do Trabalho, e tem um vídeo lá que eu falo sobre o fechamento de empresas, né? E nesse vídeo eu coloco estatisticamente que um dos maiores problemas de fechamento de empresa é um assunto até que a gente já comentou aqui, que é a questão de você não conseguir manter uma equipe de trabalho. Você diria, como contador que acompanha, né, essa situação, você diria que isso é um fato ou não? Eu acredito que cada caso é um caso, porque tem aquele hoje para você tem que pensar em empresa assim, quando você vai colocar vamos começar pelo produto, que às vezes você não consegue nem formar o preço de um produto, porque para formar o preço de um produto, você tem que incidir tudo aquilo que tem o custo dele. Então a segurança de trabalho é um custo. Isso. Os equipamentos que você vai dar para esse funcionário é um custo. O local que você está proporcionando para essa pessoa trabalhar, tudo vai ter que ter um custo. Quando você tem um custo que consegue suportar para poder vender aquele produto, aí você vai ter todo um conjunto para manter, porque a segurança do trabalho ele exige o quê? Até uma maneira que você senta hoje, um computador, uma tela na altura, apoio de pé, descanso de braço, mouse ergonômico. Isso. Então o que acontece? Tudo é segurança de trabalho. E isso aí
traz um bem-estar para que o funcionário não precise, dali uns tempos, estar pegando uma licença, vai no médico a cada 3, 4 dias, está trazendo, porque às vezes uma cadeira que está dando um problema nas costas, ou altura. Então, a segurança do trabalho, às vezes, não é só a segurança que nem olha assim, é perigoso cair, é perigoso. Dentro do escritório, a segurança do trabalho também é aplicada. Então, ergonomia, né? Isso. Então, a segurança do trabalho está dentro de uma loja, ela está numa construção, ela está em todo lugar. Quando você mantém isso aí, você consegue suportar, porque a segurança do trabalho hoje ela tem um custo e ela é obrigatória para todas as empresas. Exatamente. Foi-se o tempo que algumas empresas que tinham isso aí. Hoje, se você tiver um funcionário, você já tem que ter todos aqueles exames, todos a clínica que atenda, porque o E-Social hoje te obriga a fazer isso. Não é nem assim, eu vou fazer porque eu vou trazer um atrativo para minha empresa. Não. Hoje é obrigação da empresa fazer isso. E muitos empresários não estão vendo isso, sabe? Então ele tem que estar preparado para que isso aí faz parte. Igual hoje ele ter um contador. Antes tinha que ter o quê? O advogado, o contador, e hoje precisa ter essa pessoa da segurança do trabalho para poder te atender. Porque se você não tem também essa segurança, com certeza vai ter problema mais tarde. É verdade. Você falou aí de segurança do trabalho. Você, obviamente, como acompanha, né, o dia a dia das empresas, você tem visto muito acidente de trabalho, João? Tem acontecido muito isso? Ou você percebe que isso diminuiu um pouco, uma vez que o E-Social está cobrando mais? Como é que está essa parte aí? Olha, tem acontecido, porque o acidente faz parte do serviço. Sim. Então hoje, você indo para o serviço, você pode se acidentar, quando você está lá, vai mexer com uma água quente, se queima até às vezes no escritório, pode ir lá fazer o café, se queima, é um acidente de trabalho. Então tudo é um acidente de trabalho. Mas quando tem a prevenção, ela diminui bem. Por quê? Ele já consegue antecipar o risco, consegue colocar assim, olha, se prepare para isso. Então essas empresas, ela faz o quê? Ela te antecipa e faz com que você consiga prever o acidente e já evitar o que pode ser evitado, entendeu? Legal. João Carlos, muito obrigado pela tua presença, tá? Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui e eu vou pedir para você fazer suas considerações finais a esse trabalho nosso. Eu que agradeço você pelo convite, foi um prazer participar aqui do teu podcast, sabe? Meus parabéns, você está fazendo algo aqui pelo Sítio Cercado, a qual eu vejo que você é uma pessoa que se empenha. Então, é uma pessoa assim que está ajudando muito pelo crescimento, como outros empresários que eu conheço aqui que estão trabalhando pelo Sítio Cercado, e você é um que eu agradeço muito assim pelo que tem feito aqui, e que eu acho que os frutos vão ser colhidos com o tempo e que tudo vai dar certo para nós aqui. E um dia vamos estar aqui falando do teu sucesso. Eu quero fazer um podcast com você, tá bom? Legal, João Carlos, obrigado. Bom, gente, muito obrigado pela presença, né, do João Carlos aqui. Eu quero, obviamente, agradecer aí a vocês que estão assistindo o nosso podcast e quero dizer o seguinte, esse quadro aqui, ele se chama Meu Sítio, Meu Negócio, dentro do podcast Pod Sítio, tá? É um quadro que eu quero, inclusive, jogar aqui para todos os empresários que estiverem assistindo, que quiserem fazer parte do nosso podcast, deixe um recado aqui nos comentários, assine o nosso canal, tá? Assine o nosso canal, dê seu like lá, e se você que é empresário, está assistindo o nosso podcast, quer vir falar da sua empresa, quer vir conversar com a gente aqui, deixa um recado aqui, deixa seu contato, a gente entra em contato com você e vamos organizar um podcast. Obviamente que a gente vai trazer outros podcasts aqui, já tem alguns agendados, tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo no nosso podcast Pod Sítio.